Olá, bom dia, tudo bem? Como passaram o final de semana? Ontem, né? Foi domingo, dia do papai. Dê um abraço no papai, né? Quem tem o seu papai aqui com você, ou quem, né? Quem é a vovó, o vovô que cuida, né? Também dê um abraço, né? Que nem todo mundo mora com o papai, né? Às vezes uns moram só com a mamãe, mas se tem contato com o papai, mandou um abraço para ele, né? Então, ontem foi o dia do papai, né? Então, hoje é segunda-feira. Hoje é dia 10/8, né? 10 de agosto de 2020, né? Já estamos no dia 10 de agosto. Uma nova semana começando, né? E que Deus abençoe a nossa semana, que ela seja muito abençoada, né? Então vamos para nossa aula de matemática, tá bom? Pode pegar lá o livro de vocês de matemática, tá? Então nós temos lá ficou umas atividades, né? Que na última aula nós fizemos o material complementar. Hoje é a matemática do livro mesmo, viu? Não é o material complementar. Então, da semana passada tinha ficado umas atividades, né? Lá no livro pra gente corrigir. Então vamos dar uma corrigida nelas rápido, né? Para a gente continuar. Então lá na página 150 ficou lá, né? A unidade de medidas de capacidade, litro e mililitro. Então, de acordo com a guia alimentar para a população brasileira, a quantidade de água que o ser humano precisa ingerir varia conforme a idade, a massa corporal da pessoa e o clima do ambiente onde ela vive. Para a maioria das pessoas, é recomendável a ingestão diária de 2 litros de água. Né? Pessoas que têm uma vida, né? Sim, de trabalho, né? De exercícios normais. No caso dos esportistas, né? Que são pessoas que praticam esportes, talvez aqueles que vivem do esporte. Então, é recomendável uma ingestão maior, em torno de 3 a 4 litros de água por dia. Agora, responda as questões. Qual é a quantidade média diária de água recomendada para pessoas não esportistas? Aqui não é a prof acabou de ler ali, né? Não esportista, 2 litros de água. Qual é a quantidade média diária de água recomendada para esportistas? Em torno de 3 a 4 litros de água. Pessoas esportistas. Por que no texto foi utilizado o termo litros e não copos para informar a quantidade de água que deve ser ingerida diariamente? Porque litros, né, é uma medida padronizada, né? Uma medida, 1 litro sempre vai ser 1 litro, né? Não vai ser mais nem menos, vai ser 1 litro. Agora, os copos eles não têm as mesmas capacidades, né? Uns são maiores, outros menores. Então, para indicar copos, teria que falar assim, né? Para dar 1 litro, 4 copos de 250 ml de água, né? Para dar 1 litro. Então, já é mais fácil, né? Para dar 2 litros de água, né? Então, o litro é padronizado, né? A medida certa. E o copo é baseado, né? Um copo dá menos, outro dá mais. Então, pode ficar assim a sua resposta,
Tá? O objetivo do texto, né, do texto é informar sobre uma unidade de medida padronizada. E os copos podem ter diversas medidas, né, que não são iguais. Tá? Você pode colocar, você colocou, né? Então, essa é a resposta. A unidade de medida da capacidade fundamental é o litro, indicado pela letra L. Para medir pequenas capacidades, utilizamos a unidade de medidas de capacidade mililitro, representado pelas letras ml. 1 litro, 1000 ml. Contorna a quantidade mínima de garrafas de água que é recomendada por dia para uma pessoa não esportista. Qual que é a capacidade mínima? É 2 litros, né? Aí quantas garrafas você teve que circular? 4 garrafas, né? Se elas têm 500 ml, então para dar 2 litros são 4 garrafas, que cada 500 ml, né? 500 ml mais 500 ml, 1 litro. Daí 500 ml mais de 500 ml, mais 1 litro, 2 litros. Então você circulou lá 4 garrafinhas, né? Que vai dar 2 litros. Conforme a quantidade mínima de garrafas de água, o que é recomendada por dia para uma pessoa esportista? Uma pessoa esportista, quantos litros que é recomendado? Né? Até 3 litros, né? Então lá nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 garrafas. Você circulou as 6, né? Para dar 3 litros, cada 3 dá 1,5 litro. 2 dá 1 litro. Aí as outras 2 dá mais 1 litro. E as outras 2 dá mais 1 litro, né? Então cada 2 dá 1 litro. As 6 dá 3 litros. Né? Se elas fossem garrafas de 6 litros, daria 6 litros. Mas como elas são de 500 ml, então vai 6 garrafinhas para dar 3 litros de água. Né? Aí lá na página 152. Para economizar recursos naturais e poupar dinheiro, é necessário criar hábitos que evitem o desperdício. Leia algumas dicas de como economizar água e responda as perguntas. Tome banhos curtos, 15 minutos com o chuveiro aberto. Consomem cerca de 135 litros de água. Se você ficar 15 minutos no chuveiro com o chuveiro aberto, vai gastar 135 litros de água. Se o banho tiver duração de 5 minutos, você gastará apenas 45 litros de água. Quantos litros de água você economizará se em vez de tomar um banho de 15 minutos, você tomar um banho de 5 minutos? Quantos litros de água você economiza? Você vai pegar, né? Você vai pegar 135, né? Você fez assim, né? E ponhou menos 45, né? Que deu quanto? Você fez a conta? Ó, deixa eu aproveitar e pegar aqui. Ó, 135 menos 45, né? Aí dá pra fazer uma continha assim. Aí você pega 5, tira 5, fica 0. Aí você pega 3, não dá pra tirar 4, né? Como que você vai fazer? Você vai emprestar 1 por 3, ele vai ficar 13. Aí 13 eu tiro 4, fica 9, né? Fica 9, né? Porque, ó, 9, 10, 11, 12, 13.
Então, 13 eu tiro o 4, eu fico com 9. Aí aqui esse 1 aqui, ele não vai ficar valendo mais 1, né? Porque eu emprestei, foi como eu tivesse emprestado ele pro 3, né? Aí então ele vai ficar valendo 0. Mas se eu pego 0 com nada que eu tenho aqui, então ficou 90 litros, né? Vai economizar 90 litros de água. Enquanto escova os dentes, mantenha a torneira fechada. Abre apenas para molhar a escova e fazer o bochecho, né? Abre a torneira, moe a escova, põe água na boca, né? Faz o bochecho para lavar a boca, joga água e fecha a torneira e escova o dente. Com a torneira aberta, gasta cerca de 12 litros de água. Já com a torneira fechada, você gastaria aproximadamente 1 litro de água. Quantos litros de água você economiza ao escovar os dentes com a torneira fechada? Se você manter a torneira fechada, né? Se você manter ela aberta, você gastaria 12. E se você manter ela fechada, você gasta 1. Então, eu tenho 12, eu tiro 1, então eu fico 11 litros, né? Eu vou economizar 11 litros de água se eu escovar dente com a torneira fechada. Para lavar o rosto, use a torneira meio aberta e seja rápida. Se lavar o rosto, seja rápido, né? Se lavar o rosto em 1 minuto, você gastará aproximadamente 3 litros de água. Quantos litros de água você irá gastar se lavar o rosto em 2 minutos? Se você lavar em 1 minuto, você gasta 3 litros. Se você lavar em 2 minutos, então são mais 1 minuto. Então daí já vão 3 minutos, né? Então se eu pegar 3 mais 3, então vai dar 6 litros. Então, se eu gastaria 3 em 1 minuto, em 2 minutos eu gasto 6, né? Que é mais 1 minuto a mais. Por que é importante fazer higiene pessoal? Né? Para evitar muitas coisas, né? A gente escova os dentes, lava o rosto, lava bem as mãos, né? Agora mais ainda por causa do coronavírus. Então, a higiene pessoal é muito importante, né? Então, porque é importante para a nossa saúde. Então, agora terminou, né? Era só ter lá as atividades para corrigir. Então, lá ficou corrigido. Você sabia? Então, lá na página 154, nós vamos começar novas atividades, tá? Na página 154. Você sabia? De acordo com a Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU, cada pessoa necessita de 110 litros de água por dia para atender a sua necessidade básica de consumo e higiene. Porém, no Brasil, o consumo supera muito essa quantidade, já que cada pessoa chega a consumir 200 litros de água por dia. Então, quase 100 litros a mais do que ela, né, poderia gastar, né, do que uma pessoa necessita de gastar. Isso pode ser considerado um desperdício de recursos naturais e, portanto, é necessário e urgente que as pessoas se conscientizem sobre o consumo exagerado e adotem novos hábitos. Aí tem lá, família e escola.
Então a prof vai ler ali, tá? Mas só você não precisa receitas, tá? Não, você não precisa mexer com a receita, tá? A professora vai ler ali para explicar alguma coisa. Você sabe o que é uma receita de família? É uma receita que é passada de pais para filhos, de um irmão para o outro, de avós para netos, etc. Converse com seus familiares para descobrir uma receita da sua família. Registre a receita que você descobriu no seu caderno. Agora responda questões. Quais medidas aparecem na receita? Geralmente, né, vai aparecer lá 250 ml de uma coisa, né? Pode ser 1 litro, talvez, né? 1 litro de alguma coisa, 1 litro de leite. Então, se for uma receita padronizada, vai aparecer assim, né? As quantidades medidas e pesadas. Registre na receita que você descobriu no caderno, né? Então, você não vai precisar fazer isso. Então, é só para explicar. As unidades de medidas que aparecem na receita são padronizadas ou não padronizadas? Explique. Então, se você fosse fazer, você ia ver lá na receita, né? Ela era padronizada, tá tudo lá certinho, explicando, 250 ml, 200 gramas disso, 300 gramas, ela é padronizada. Agora, se tá lá uma xícara de óleo, um copo, ela não é padronizada, né? Porque um copo, ele não é padronizado, né? De repente você pega um copo maior, você pega um copo menor, a não ser que você saiba que aquele copo, ele tem 250 ml ou ele tem 300 ml. Então é só para o professor explicar isso, tá? O que é, para você saber, né? Se a receita é padronizada ou não. Ela é padronizada quando ela tá lá tudo certinho, né? 1 litro disso, 200 gramas daquilo, 100 gramas, 250 ml, aí ela é padronizada. Agora, se ela tá lá uma xícara, um copo, né? Então, ela não é padronizada. Essa receita, ela não é padronizada, tá bom? Então, era só para isso. Então, você não precisa fazer a receita, tá? Complete a cruzadinha a seguir. Horizontais. O quilograma é uma unidade de medida? Aí você vai ter que vir aqui, né? Na cruzadinha, na número 1. Qual será que é essa resposta? O quilograma é uma unidade de medida? Você vai pensar qual que é, né? Mais ou menos tanto de quadrinho lá. Então, o quilograma é uma unidade de medida, que é o que nós acabamos de ler agora. A número 2. Aí você vai responder, é uma unidade de medida de capacidade? Aí você vai responder lá na cruzadinha número 2. O que será que está querendo dizer ali? O que é uma unidade de medida de capacidade? O número 3. Grandeza que podemos medir com a balança. O que nós medimos na balança? Aí nós estamos já falando lá para trás, né? O corpo da gente, ele é medido o quê? Tá? Tudo que é por quilo é o quê? Então, você vai pôr lá. Aí, então, essas que a professora falou, você vai responder nas horizontais, né? Naquelas que estão assim. Agora, nas verticais, é o 4, 5, 6, que elas estão, as cruzadinhas estão assim, né? De pé. Grandeza que indica o espaço ocupado dentro de um recipiente. Você vai lá na número 4, né? Olha lá, tem bastante quadrinho. O que é que pode ser lá? Aí a número 5. Unidade de medida indicado pelas letras MG. O que MG representa? Qual medida? Daí lá na número 5, você vai encher aquela cruzadinha lá. Aí a número 6, 1 é o mesmo que 1000 miligramas. Que é o mesmo que 1000 miligramas. Aí você vai responder lá no número 6, né? O que é igual a 1000 miligramas?
fácil, tá bom? Agora fazer exercícios. Após fazer exercícios, Rian foi medir sua massa em uma balança digital. No entanto, ele se esqueceu de soltar os rastros. Qual é a maneira real de Rian? A massa real de Rian. Então, você pode ver lá no desenho, lá na imagem, né? O Rian, ele tá lá com 2 rastros. Rastro é aquela coisa de fazer exercício, né? Aquele aparelho lá que ele tem na mão. Então, que ela chama rastros. Olha lá quanto que mede, quanto que pesa cada daquele. Pesa 5 quilos cada, né? Tá lá marcado, 5 quilos. Aí ele esqueceu que tá com aquilo na mão e subiu na balança. Aí ele pesou 78 quilos. Então, quantos quilos ele vai pesar? Você tirando aqueles, né? 5 mais 5 dá 10. Então, você tirando aqueles 10 quilos, quantos que é o peso dele? Aí você vai colocar lá embaixo, tá? O professor Geraldo está separando materiais para utilizar em suas aulas de educação física. Observe os materiais e liga cada objeto à sua massa aproximada. Então, ele separou lá, né? Tem uma bola, que é uma bola de basquete, né? Ela é bem pesadinha. Aí, ele tem lá uma cama elástica, aquele negócio de pular, né? Um mini pula-pula, né? Aqueles assim, né? Que uma pessoa só fica pulando lá para se exercitar. Aí no outro lá tem uma peteca, é uma coisa feita de pena, né? Que é uma coisa bem levezinha. Aí você vai ligar cada um no seu, tá? É a bola. Quanto que a bola pesa? Ela pesa 40 gramas, ela pesa 600 gramas ou ela pesa 6 quilos? E esse outro de fazer exercício, quantos que ela pesa? 40 gramas, 600 gramas ou 6 quilos? E a peteca? Qual que é o peso da massa de cada um desses? Aí você vai ligar cada um no seu peso certo, tá? É isso então, tá? A aula de matemática de hoje, tá? Até aí, na página 156, tá? Daqui a pouco a gente volta com o português.